Nunca pensei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca imaginei que um dia estaria contando essa história com um peso tão grande no peito. Mas agora, tudo o que me resta são lembranças. E talvez contar o que aconteceu seja a única forma de impedir que outra família passe pelo mesmo. Minha filha, Amanda, tinha 17 anos. Era uma menina doce, estudiosa e apaixonada por música. Sempre foi muito independente, mas no fundo eu sabia que sentia falta de algo que não conseguíamos dar a ela. Meu marido e eu trabalhávamos o dia inteiro. Quando chegávamos em casa, já estávamos exaustos. Nossos momentos juntos eram preenchidos por cobranças e pequenas discussões sobre responsabilidades. Nunca perguntei o suficiente sobre como ela se sentia. Nunca parei para notar que dentro daquela casa, minha filha estava se tornando invisível. Ela passava cada vez mais tempo no celular, trancada no quarto. Na época, pensei que fosse apenas coisa de adolescente, que todos os jovens passavam por isso. Mas agora percebo que aquele silêncio era um pedido de socorro que ignoramos. Foi nesse espaço vazio que Gabriel apareceu. Amanda recebeu um pedido para seguir no Instagram. O nome dele era Gabriel Santiago. O perfil parecia comum, cheio de fotos bem produzidas e postagens recentes. Ele já seguia algumas de suas amigas, mas nenhuma o seguia de volta. Isso poderia ter sido um sinal de alerta, mas minha filha não percebeu. Os dias passaram e percebi que Amanda estava diferente. Passava ainda mais tempo no celular, sorrindo para a tela, digitando sem parar. Seu humor melhorou e ela parecia animada de uma forma que há tempos eu não via. Mas ao mesmo tempo, algo nela começou a mudar. Se antes já se isolava um pouco, agora parecia ainda mais distante. Mais tarde, soube que Gabriel a fazia se sentir especial. Ele a elogiava constantemente. Dizia que ela era diferente das outras meninas, que era única. Quando Amanda desabafava sobre como se sentia sozinha em casa, ele sempre tinha as palavras certas. Dizia que entendia, que seus pais deveriam dar mais valor a ela. Ele dizia tudo o que ela precisava ouvir. Agora percebo o quanto isso era calculado. Mas, naquele momento, Amanda estava encantada. Naquele tempo, eu não sabia. Mas Gabriel já tinha se tornado uma presença constante na vida de Amanda. Ele estava sempre ali, nos momentos em que ela se sentia sozinha, oferecendo conforto e atenção. Minha filha acreditava ter encontrado alguém que realmente se importava com ela. Alguém que a compreendia como ninguém mais. Com o tempo, comecei a notar mudanças. Amanda já não falava tanto comigo e com o pai, evitava conversas longas e se trancava no quarto sempre que podia. O celular parecia ser sua única fonte de felicidade. Mas eu não enxerguei o perigo, não naquele momento. Ela mencionava Gabriel de vez em quando, como se ele fosse um amigo próximo. Nunca ouvi sua voz. Quando perguntei por que nunca faziam chamadas de vídeo ou ligações, ela respondeu que ele tinha vergonha. Não questionei mais. Confiava em minha filha e talvez por isso tenha ignorado os sinais. Mais tarde, descobriria que Gabriel nunca fazia chamadas porque não podia. Suas fotos eram sempre impecáveis, mas frias. O rosto sempre bem iluminado, a pele sem imperfeições, os olhos no mesmo ângulo. Amanda não percebeu, mas aquelas imagens eram falsas, criadas artificialmente. Mas na época, nada disso importava para ela. Tudo o que via era alguém que a fazia se sentir especial. A conexão entre eles cresceu rápido. Gabriel não era apenas um amigo virtual, era um confidente, alguém que parecia conhecer cada detalhe da vida de Amanda. E então, ele quis ir além. Um dia, Amanda recebeu um presente inesperado. Um pequeno pacote deixado na porta de casa. Dentro havia uma pelúcia e um bilhete romântico. Minha filha ficou radiante, convencida de que Gabriel a amava de verdade. O que me preocupa até hoje é que aquele presente não chegou sozinho. Para entregá-lo, Gabriel precisou do endereço dela.
E Amanda, sem pensar nos riscos, forneceu essa informação sem hesitar. Depois disso, vieram outros presentes. Chocolates, um colar delicado, uma blusa que, segundo ele, tinha seu cheiro. Ela se sentia cada vez mais envolvida, cada vez mais apaixonada. Mas eu não percebi nada disso. Só soube dos presentes muito tempo depois, quando já era tarde demais. Amanda mencionou em algum momento que o entregador era sempre o mesmo homem. Um sujeito discreto, de boné, que nunca dizia uma palavra. Nunca imaginei que aquela figura silenciosa era, na verdade, o verdadeiro rosto por trás de Gabriel. Os meses passaram e Gabriel tornou-se indispensável na vida de Amanda. Ele preenchia o vazio que dentro de casa nunca conseguimos perceber. Com palavras doces e gestos calculados, ele a envolveu completamente. Então veio o pedido. Ele queria encontrá-la. Disse que precisava vê-la, que sonhava com aquele dia, que tudo o que sentia por ela precisava ser vivido fora das telas. Amanda hesitou no começo, mas Gabriel insistiu. Disse que queria algo especial, longe dos olhares curiosos. Um momento só deles. E para isso, precisava que o encontro acontecesse quando ninguém mais estivesse por perto. Ela cedeu. Depois de tanta atenção, de tantos presentes, de tanto carinho, Amanda acreditava que ele só queria estar com ela. Então, confiando nele mais uma vez, marcou um horário e confirmou que seus pais não estariam por perto. Naquela noite, mentiu para mim e para o pai, dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Nunca questionei, nunca desconfiei. Achei que era apenas uma saída inocente, como tantas outras. O que eu não sabia era que minha filha estava caminhando diretamente para uma armadilha. Amanda chegou ao ponto combinado no horário marcado. O coração devia estar acelerado, a expectativa tomando conta dela. Mas então, uma nova mensagem chegou. Gabriel disse que havia mudado o local do encontro. Pediu que ela caminhasse até uma rua ao lado, onde seria mais seguro. Minha filha obedeceu sem questionar. A rua estava escura e silenciosa. Nenhum movimento, nenhuma testemunha. E então, um carro se aproximou lentamente. O tempo entre o primeiro passo e o momento em que foi puxada para dentro do veículo deve ter sido de segundos. Não houve tempo para reações. Amanda desapareceu naquela noite. E nós, em casa, nem imaginávamos o horror que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Amanda não estava em casa. No início, não me preocupei. Acreditei que ainda estivesse na casa da amiga, talvez tivesse dormido até mais tarde. Mas conforme o tempo passava e as mensagens não eram respondidas, uma inquietação começou a crescer dentro de mim. Liguei para a amiga. A resposta veio rápida e cortante. Amanda nunca esteve lá. O desespero tomou conta. Liguei para o celular dela várias vezes, mas só caía na caixa postal. O pai dela tentou rastrear o telefone, mas já estava desligado. Era como se minha filha tivesse sumido sem deixar rastros. A polícia foi acionada no mesmo dia. As primeiras horas foram preenchidas por perguntas, buscas e incerteza. Amigos foram interrogados, postagens nas redes sociais foram vasculhadas, mas nada indicava para onde Amanda havia ido. Tudo o que tínhamos era um vazio aterrorizante. Dias se passaram. O medo se tornou insuportável. Cada toque do telefone era uma esperança que se desfazia em frustração. Cada notícia sem respostas era um golpe cruel. Então, finalmente, veio a verdade que eu nunca quis ouvir. O corpo de Amanda foi encontrado longe da cidade, frio, sem vida, sem chances de despedida. Meu mundo desabou. A investigação revelou o que nunca suspeitei. Gabriel nunca existiu. O perfil que seduziu minha filha, as fotos perfeitas, as palavras gentis. Tudo foi uma mentira cuidadosamente construída. As imagens eram geradas por inteligência artificial, manipuladas para parecer reais. Por trás daquela identidade falsa, estava um homem que minha filha viu mais de uma vez sem sequer suspeitar.
O mesmo entregador que a observava de perto, que sabia seu endereço, sua rotina, os horários em que estava sozinha. Ele planejou cada passo, cada mensagem, cada presente, esperando o momento certo para agir. Amanda confiou nele. E essa confiança foi usada contra ela da pior forma possível. A dor de perder uma filha é insuportável, mas saber que ela caiu em uma armadilha tão cruel, que foi enganada e traída por alguém que dizia amá-la, torna tudo ainda pior. Não há como descrever o que senti quando soube de tudo isso. Só posso dizer que minha vida nunca mais foi a mesma. Meses se passaram, mas a dor nunca diminuiu. A casa permaneceu em silêncio, preenchida apenas pelas lembranças de Amanda. Cada canto ainda carregava sua presença, mas ela nunca mais voltaria. As notícias sobre o caso se espalharam e, em meio ao luto, fui procurada para dar uma entrevista. No começo, não queria falar. Não sabia se teria forças, mas percebi que minha história poderia ser um alerta para outras famílias. Na frente das câmeras, tentei encontrar as palavras certas. Tentei expressar a dor que dilacerava meu peito, mas nada no mundo poderia traduzir o que é perder uma filha dessa forma. Falei sobre Amanda, sobre o quanto ela era especial. Falei sobre como nunca imaginamos que algo assim possa acontecer com a gente, até que acontece. Pedi aos pais que olhassem para seus filhos, que conversassem com eles, que estivessem presentes antes que fosse tarde demais. Pedi que verificassem os celulares, que não ignorassem mudanças de comportamento, que não achassem exagero proteger quem amam. O perigo não está longe. Ele se esconde onde menos esperamos. Minha filha se foi. Nada pode mudar isso. Mas se essa história impedir que outra família passe pelo mesmo, então talvez, de alguma forma, a memória de Amanda ainda possa salvar vidas. A entrevista terminou e tudo ficou em silêncio. A tela escureceu, mas a dor, essa nunca desapareceu. Nunca fui uma pessoa que chamava muita atenção. Sempre preferi ficar na minha, evitando olhares curiosos ou perguntas que eu não queria responder. Mas tudo mudou depois do acidente. As marcas no meu rosto se tornaram um lembrete constante do que havia acontecido. E com o tempo, aprendi a esconder meu reflexo tanto dos outros quanto de mim mesma. Quando entrei no mundo dos aplicativos de namoro, não era por carência ou desespero. Eu só queria conversar, me sentir um pouco mais próxima de alguém, sem que a aparência fosse a primeira coisa que notassem. No começo, hesitei em colocar qualquer foto, mas sabia que ninguém me daria atenção sem uma imagem. Então, fiz pequenas edições, suavizando as cicatrizes, ajustando a iluminação, destacando partes do meu rosto que ainda se pareciam com quem eu era antes. Foi assim que conheci Alex. Ele parecia alguém interessante. Tinha conversas envolventes e sempre fazia questão de elogiar meu jeito de pensar. Aos poucos fui me deixando levar, acreditando que talvez ele enxergasse algo além da aparência. Durante 3 meses, trocamos mensagens todos os dias. Ele falava sobre a vida, sobre os planos para o futuro, e eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente vista. Quando ele sugeriu que nos encontrássemos, hesitei. Tentei pensar em desculpas, mas ele insistiu de uma forma que parecia genuína. Dizia que queria conhecer a pessoa incrível com quem conversava, que eu não deveria me preocupar tanto. E por um breve momento, quis acreditar nisso. Passei horas escolhendo a roupa certa, tentando me convencer de que minha aparência não deveria definir quem eu era. A ansiedade me acompanhou o caminho inteiro até o café onde combinamos. Minhas mãos estavam suadas. Meu coração parecia querer sair do peito. Quando cheguei, o vi primeiro, sentado em uma mesa no canto, olhando distraidamente para o celular. Ele parecia exatamente como nas fotos, o que, de certa forma,
só aumentou minha insegurança. Respirei fundo antes de me aproximar, mas, assim que ele me viu, seu semblante mudou. A surpresa em seus olhos rapidamente se transformou em algo mais sombrio. Seu rosto ficou rígido, sua expressão endureceu. Por um momento, desejei desaparecer. Ele me analisou de cima a baixo e não tentou esconder o desagrado, como se eu tivesse cometido um crime ao estar ali. A frieza em seu olhar fez com que todo o conforto das nossas conversas evaporasse. E foi naquele instante que percebi que algo estava errado. A tensão no ar se tornou quase palpável. Por um momento, pensei que ele fosse simplesmente se levantar e ir embora, sem dizer nada. Teria sido melhor assim. Mas em vez disso, ele permaneceu ali, me encarando com um olhar que misturava raiva e repulsa. Aos poucos, ele se inclinou para a frente, e sua expressão mudou de surpresa para algo muito mais perturbador. Seu olhar fixo me fez sentir exposta, como se cada detalhe do meu rosto fosse um erro que ele precisava corrigir. Meu instinto dizia para sair dali, mas minhas pernas pareciam presas no chão. Então, ele segurou meu pulso, forte, com um aperto que não combinava com a imagem que eu tinha dele. Seu toque era frio, seco, carregado de uma tensão contida que me fez gelar por dentro. Sem alterar a voz, começou a sussurrar palavras cortantes, dizendo que mulheres como eu eram o motivo pelo qual ele odiava aplicativos de namoro. Aquelas palavras me atingiram com mais força do que qualquer agressão física. Era como se em poucos segundos ele tivesse destruído toda a confiança que eu havia reunido para estar ali. Sua raiva transbordava de uma forma que não fazia sentido. Ele se sentia enganado. Ele queria que eu soubesse disso. A pressão em meu pulso aumentou quando tentei puxar minha mão para longe. Não era apenas um gesto agressivo, era um aviso. Ele queria que eu sentisse medo, e funcionou. Antes que eu pudesse reagir, ele tentou pegar meu celular. Disse que ia tirar uma foto minha para mostrar ao mundo quem eu realmente era. O choque me fez hesitar por um instante, mas então o pânico tomou conta. Minha mente entrou em estado de alerta. Cada músculo do meu corpo dizia que eu precisava sair dali. Meu coração disparou e um calor sufocante subiu pelo meu peito. Ele continuava segurando meu pulso, tentando alcançar o celular na minha outra mão. Foi nesse momento que percebi que, se não fizesse algo, aquilo não terminaria bem para mim. Com um movimento rápido, juntei todas as forças que tinha e atingi seu rosto com o cotovelo. O impacto foi forte. Senti o contato seco contra minha pele e ouvi um estalo. Ele se afastou no mesmo instante, levando as mãos ao nariz, de onde começou a escorrer sangue. Seus olhos se arregalaram, primeiro de dor, depois de fúria. Ele tentou se levantar, mas cambaleou para trás. Eu não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Me virei e corri. Corri sem olhar para trás, sem pensar em nada além de escapar dali. O ar gelado da noite bateu contra meu rosto enquanto eu corria. Meus passos ecoavam no asfalto molhado e meu coração parecia querer explodir dentro do peito. A adrenalina me fazia ignorar tudo. A dor no pulso, o medo sufocante, a respiração acelerada. Eu só sabia que precisava continuar. Atrás de mim, ouvi um som abafado, como se ele tivesse tentado me seguir, mas desistido. Arrisquei um olhar para trás e vi sua silhueta parada sob a luz amarelada do poste. Ele pressionava o rosto com as mãos, o sangue escorrendo pelos dedos. Seus olhos me acompanharam por alguns segundos, carregados de raiva, mas ele não veio atrás. Talvez pela dor, talvez pelo choque. Continuei correndo até sentir minhas pernas falharem. Só parei quando me vi em uma rua movimentada, cercada por pessoas que não faziam ideia do que tinha acabado de acontecer. Meus pulmões ardiam, meu corpo tremia e eu não sabia se era pelo esforço físico ou pelo puro terror. Foi só quando me sentei em um banco próximo que percebi o que poderia ter acontecido se eu não tivesse reagido. O pensamento me deixou enjoada. Minha mente reproduzia cada detalhe daquela noite.
o olhar de desprezo, o aperto no pulso, a tentativa de me humilhar. Tudo aquilo se transformou em um peso invisível que me acompanharia por muito tempo. Depois daquela noite, eu nunca mais fui a mesma. O medo passou a fazer parte do meu dia a dia. Evitava ruas desertas, olhava para os lados constantemente e, por mais que tentasse, não conseguia me sentir segura. Apaguei minha conta do aplicativo no mesmo instante e jurei para mim mesma que nunca mais confiaria tão facilmente em alguém que conhecia online. Mas com o tempo, percebi que o problema não estava em mim. Durante meses, carreguei a culpa por ter editado minhas fotos, por ter alimentado uma ilusão que, no fim, quase custou minha segurança. Mas entendi que ninguém merecia passar pelo que passei, independentemente de qualquer coisa. Hoje, ainda carrego as cicatrizes daquele encontro, não só as físicas, mas as emocionais. Cada vez que lembro daquela noite, me dou conta de como tudo poderia ter terminado de forma muito pior. Agora, meu maior desejo é que ninguém mais passe pelo que passei. E se há algo que aprendi com isso, é que o perigo nem sempre vem de onde esperamos. Às vezes, ele se esconde atrás de palavras gentis e promessas vazias. E quando menos esperamos, revela sua verdadeira face. Se você estivesse no lugar da Roberta, como teria reagido? Fugiria no primeiro sinal de perigo ou tentaria acalmar a situação antes de agir? Deixe sua resposta nos comentários. Conheci ele em um aplicativo de namoro. No começo, era apenas mais uma conversa casual, como tantas outras que já tinha tido online. Mas com o tempo, fui percebendo algo diferente. Ele sabia exatamente o que dizer, como me fazer sentir especial. Suas mensagens eram constantes, mas nunca sufocantes. Sempre tinha uma palavra doce, um elogio na hora certa, um jeito envolvente de me manter interessada. O relacionamento virtual durou meses. Compartilhávamos nossos dias, nossos sonhos, nossos problemas. Ele parecia compreensivo, um verdadeiro cavalheiro. Dizia que queria algo sério, que nunca havia conhecido alguém como eu. Suas palavras me envolviam de uma forma que eu não conseguia ignorar. Parecia perfeito demais para ser verdade. Quando mencionou a possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente, senti um frio na barriga. Mas, depois de tanto tempo conversando, parecia natural dar esse passo. Ele morava em outra cidade, então combinamos que eu viajaria para vê-lo. Me senti nervosa e animada ao mesmo tempo. Era como se estivesse prestes a realizar um sonho. Nos dias que antecederam a viagem, trocamos mensagens com ainda mais frequência. Ele fazia planos, dizia que tudo seria incrível, que estava ansioso para finalmente me encontrar. Parecia empolgado, mas também respeitoso. Isso me tranquilizou. Quando cheguei à cidade dele, ele já me esperava no local combinado. Ao vê-lo pessoalmente pela primeira vez, senti uma mistura de emoção e nervosismo. Ele era exatamente como nas fotos, talvez até mais bonito. Seu sorriso era encantador, e seu jeito de me olhar fazia parecer que eu era a única pessoa no mundo. Nosso primeiro final de semana juntos foi perfeito. Ele me levou a restaurantes charmosos, passeamos pela cidade, conversamos por horas. Tudo parecia tão natural, tão certo. Não havia qualquer sinal de algo errado. Ele era atencioso, divertido e me fazia sentir segura. Quando voltei para casa, senti saudades imediatas. Nossa conexão parecia ainda mais forte agora que havíamos nos conhecido pessoalmente. Continuamos nos falando todos os dias e a ideia de um futuro juntos começou a parecer real. Nos meses seguintes, nossa relação ficou ainda mais intensa. Fiz outras viagens para vê-lo e ele sempre fazia questão de tornar cada momento especial. Me levou para conhecer seus lugares favoritos. Preparou jantares à luz de velas e fazia promessas sobre um futuro ao meu lado. Cada vez mais, me sentia segura ao lado dele.
como se finalmente tivesse encontrado alguém que realmente me compreendia. Com o tempo, comecei a passar noites no apartamento dele. O lugar era simples, mas organizado, e ele sempre fazia questão de me deixar à vontade. A relação parecia caminhar para algo sério. Em uma dessas visitas, ele me apresentou aos pais, que foram extremamente educados e acolhedores. Também conheci alguns amigos dele, que pareciam gostar muito dele e falavam bem sobre sua personalidade. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. A cada encontro, eu me apegava mais. Ele demonstrava carinho e atenção, fazia planos para o futuro e dizia que nunca tinha se sentido assim por ninguém antes. Apesar de tudo parecer perfeito, uma parte de mim se perguntava se aquilo era real ou apenas um sonho. Conforme o tempo passou, comecei a me sentir completamente inserida na vida dele. A relação parecia sólida e ele fazia questão de mostrar que estava comprometido comigo. Conheci mais sobre sua rotina, seus gostos e até detalhes da infância dele. Ele me contava histórias sobre sua família, sobre desafios que enfrentou e sobre como sempre quis encontrar alguém como eu. Ele sempre foi reservado sobre alguns aspectos da vida dele, mas eu não via isso como um problema. Algumas pessoas são apenas mais discretas e eu respeitava isso. Nunca me passou pela cabeça que havia algo sombrio por trás disso. Nossas conversas eram sempre agradáveis e eu gostava da forma como ele fazia questão de me incluir nos planos dele. Mas, apesar de tudo parecer perfeito, algo inesperado aconteceu. Do nada, ele simplesmente desapareceu. As mensagens pararam. As ligações não eram atendidas. No começo pensei que talvez estivesse ocupado ou tivesse perdido o celular, mas os dias passaram e não tive mais notícias dele. A angústia começou a crescer dentro de mim. Algo estava errado. Nos primeiros dias, tentei me convencer de que ele apenas precisava de um tempo ou estava lidando com algo pessoal. Mas, conforme o silêncio se prolongava, minha preocupação se transformou em ansiedade. Mandei mensagens perguntando se estava tudo bem, mas não obtive resposta. Liguei algumas vezes, mas as chamadas caíam direto na caixa postal. O sumiço parecia inexplicável. Ele sempre havia sido tão atencioso, tão presente. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era apenas um afastamento comum. Resolvi procurar seus amigos e sua família, mas a resposta foi estranha. Alguns diziam não saber onde ele estava, enquanto outros evitavam falar sobre o assunto. Comecei a sentir que havia algo sendo escondido de mim. A cada nova tentativa de contato, ficava mais evidente que algo grave havia acontecido. A angústia se transformou em desespero. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Foi quando decidi tomar uma atitude mais drástica. Contratar um investigador particular. O investigador começou a trabalhar imediatamente. Dei a ele todas as informações que tinha sobre o meu namorado. Seu nome, endereço, trabalho, círculo de amigos. Não demorou muito para que as primeiras descobertas viessem à tona. E elas foram muito mais perturbadoras do que eu poderia imaginar. A primeira revelação foi chocante. O nome pelo qual eu o conhecia não era real. Ele havia adotado uma identidade falsa. O homem que eu amava não existia. Cada detalhe que ele havia compartilhado comigo parecia parte de uma encenação meticulosamente planejada. Mas isso não era o pior. Conforme o investigador aprofundava a busca, descobriu algo ainda mais assustador. Ele não estava apenas desaparecido. Ele havia sido preso. A razão? Um crime terrível. Entre as informações encontradas, havia uma que me fez gelar por completo. Uma de suas vítimas era uma mulher que ele conheceu exatamente da mesma forma que me conheceu. A realidade começou a se formar diante de mim de uma maneira assustadora. Eu poderia ter sido a próxima. A cada nova informação que o investigador trazia, minha mente se recusava a aceitar a verdade. O homem com quem eu tinha compartilhado momentos tão especiais
que me fez sentir única e amada, era, na verdade, um criminoso. Seu desaparecimento não foi um acidente ou um descuido. Ele havia sido preso por um crime terrível, homicídio culposo, e estava envolvido em algo ainda mais sombrio do que eu poderia imaginar. A vítima era uma mulher que, assim como eu, havia conhecido ele online. O padrão era assustador. Ele se aproximava de mulheres vulneráveis, conquistava sua confiança e, quando menos esperavam, suas vidas estavam em perigo. Ainda não compreendia exatamente o que havia acontecido, mas a ficha caiu de uma vez. Eu poderia ter sido uma delas. Me lembrei das noites que passei no apartamento dele, dos momentos em que dormi ao seu lado, completamente indefesa. Me perguntei quantas mentiras ele me contou, quantas vezes sua máscara de namorado perfeito quase caiu. Era difícil aceitar que todo aquele carinho não passava de um disfarce. O pior de tudo era que ninguém ao redor dele parecia saber da verdadeira extensão dos seus crimes. Ou talvez soubessem e simplesmente nunca falaram nada. Seus amigos, seus pais, todos que eu conheci pareciam normais. Como poderiam ter escondido algo assim? Como poderiam deixar que outras mulheres caíssem na mesma armadilha? Eu me sentia enganada, suja e completamente vulnerável. Mas o que mais me aterrorizava era saber que, se ele não tivesse sido preso, eu jamais teria descoberto a verdade. Após as descobertas, tudo em minha vida mudou. Eu não conseguia dormir direito, constantemente revivia cada momento que passei ao lado dele. Pensava nos sinais que talvez tivesse ignorado, nas vezes que senti um incômodo e deixei passar. Como eu poderia ter sido tão cega? O medo me acompanhava a todo momento. Tinha pesadelos com ele. Imaginava que, se estivesse solto, talvez voltasse para me encontrar. Comecei a ter ataques de pânico quando saía sozinha. Sentia desconfiança de qualquer homem que tentava se aproximar. Meu mundo se tornou um lugar hostil. Minha família insistiu para que eu procurasse ajuda e eu aceitei. Passei por terapia para tentar entender o que aconteceu e lidar com o trauma. Com o tempo, compreendi que não era culpa minha. Ele era um predador e eu apenas fui uma de suas presas escolhidas. Mesmo depois de tudo, uma pergunta ainda me assombrava. Quantas outras mulheres ele enganou? Quantas ainda estavam por aí, sem saber do perigo que corriam? A verdade é que nunca saberei a resposta. Mas o que vivi me ensinou que, às vezes, o mal pode se esconder atrás do sorriso mais encantador, das palavras mais doces e das promessas mais bonitas. E quando percebemos, já é tarde demais. Você já imaginou descobrir que a pessoa que você ama esconde um segredo mortal? Se essa história te arrepiou, comenta aqui o que você faria nessa situação. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque nunca sabemos quem realmente está do outro lado da tela. Naquela época, a internet ainda era um território novo e empolgante para muitos adolescentes. Eu e Mariana passávamos horas explorando salas de bate-papo, conhecendo pessoas de diferentes partes do mundo. Era como um jogo, uma forma de escapar da monotonia da nossa pequena cidade no interior do Brasil. Mariana sempre teve um espírito mais ousado. Enquanto eu ficava apenas observando e trocando mensagens casuais, ela se divertia criando perfis falsos, inventando histórias e brincando com a identidade dos outros. Foi assim que conheceu André, um jovem europeu que estava aprendendo português e se interessava pelo Brasil. No início, a conversa entre eles parecia inofensiva. Trocaram mensagens diárias e em pouco tempo já enviavam fotos, que no caso de Mariana, não eram dela, mas de uma garota desconhecida que havia encontrado em um antigo fórum. Ela dizia que era só uma brincadeira, que não fazia mal a ninguém, mas conforme o tempo passava, percebi que a situação estava saindo do controle.
André estava se apegando demais e Mariana parecia gostar da atenção que recebia. O relacionamento virtual dos dois se intensificou rapidamente. Eles conversavam por horas, trocavam mensagens apaixonadas e faziam planos para o futuro. Para André, aquilo não era apenas um passatempo. Ele realmente acreditava ter encontrado alguém especial. Mariana, por outro lado, encarava tudo como um jogo perigoso, mas não conseguia parar. Havia algo viciante na sensação de ser desejada, de ser outra pessoa, de receber carinho e admiração sem precisar mostrar quem realmente era. Tudo mudou quando André mencionou que queria viajar para o Brasil para conhecê-la. Mariana entrou em pânico. Ele acreditava que ela era mais velha, uma jovem de 18 anos, madura e segura de si, quando na realidade ela tinha apenas 15 e nunca havia saído de sua cidade. Eu me lembro do desespero em seu rosto quando ela percebeu que não havia mais saída fácil. Durante dias, ela evitou responder às mensagens dele, mas André insistia. Dizia que já estava planejando tudo, que tinha economizado dinheiro para a passagem e que sonhava em vê-la pessoalmente. Foi aí que Mariana tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Mariana não conseguia dormir. Durante dias, sua mente esteve consumida pelo medo da verdade ser descoberta. Se ela simplesmente desaparecesse, André poderia continuar insistindo, procurando por ela de alguma forma. A única solução em sua cabeça era criar uma história tão trágica que ele desistisse por completo. Então, ela inventou um acidente. Disse a ele que havia sofrido um grave atropelamento, que estava internada em estado crítico e depois, quando finalmente se recuperou, contou que havia perdido as pernas. Como se não bastasse, acrescentou que o trauma foi tão grande que ela não conseguia mais se lembrar de certas coisas e que ele era uma dessas memórias apagadas. Ela me contou tudo em lágrimas. Não parecia satisfeita ou aliviada, apenas assustada. Eu sabia que aquela mentira iria muito além do que ela imaginava, mas não havia como voltar atrás. André não respondeu de imediato. Durante dias, as mensagens pararam. Nenhum e-mail, nenhuma ligação. A ausência dele, que antes parecia ser o que Mariana queria, começou a incomodá-la de uma maneira inesperada. Ela não admitia, mas a atenção dele havia se tornado parte de sua rotina. Agora, havia apenas silêncio. Os dias passaram e a angústia começou a se transformar em um sentimento ainda pior. Mariana tentava se distrair, mas algo a incomodava. André simplesmente sumira, como se nunca tivesse existido. Semanas depois, enquanto navegava pela internet, ela se deparou com uma notícia de um jornal europeu. Era uma matéria curta, mencionando um jovem que havia tirado a própria vida após um término conturbado com uma namorada virtual. O nome não era mencionado, mas os detalhes batiam com a história de André. O país era o mesmo, a idade era próxima e o mais perturbador, a descrição falava de um rapaz que havia sido abandonado depois que a namorada sumiu da vida dele. Lembro-me do olhar de pavor no rosto de Mariana quando ela terminou de ler a matéria. Ela tentou se convencer de que poderia ser qualquer outra pessoa, mas no fundo sabia que não era coincidência. André acreditou na mentira, mas a dor que sentiu foi real. E ela nunca mais conseguiu esquecer aquilo. A partir daquele dia, Mariana nunca mais foi a mesma. A notícia do suicídio de André a atingiu como um peso impossível de carregar. Ela começou a se isolar, evitava as redes sociais e até mesmo os amigos mais próximos. Não falava sobre o assunto, mas eu via nos seus olhos que algo havia quebrado dentro dela. Ela parou de criar perfis falsos, não acessava mais as salas de bate-papo e passou a evitar qualquer tipo de contato com desconhecidos na internet. A diversão que antes parecia inofensiva agora se tornara um pesadelo. No fundo, ela sabia que nunca poderia ter certeza absoluta se André realmente tirou a própria vida por causa dela. Mas a dúvida era um tormento constante.
E se tivesse sido por isso? E se, naquele momento de desespero, ele tivesse buscado uma resposta, um sinal de que não estava sozinho e só encontrou o vazio? Os dias se arrastaram e Mariana começou a mudar de forma visível. Antes extrovertida e sempre em busca de atenção, agora evitava qualquer tipo de exposição. Começou a se vestir de forma mais discreta, como se tentasse apagar qualquer resquício da garota que havia enganado alguém ao ponto de talvez ter causado uma tragédia. Mesmo quando tentava agir com normalidade, seu sorriso parecia sempre forçado. Eu nunca a confrontei diretamente sobre o que aconteceu. Talvez por medo do que ela poderia dizer. Talvez porque, no fundo, eu também carregava uma parcela daquela culpa. Eu sabia de tudo. Eu via a mentira crescer, se alimentar da carência de André, se transformar em algo muito maior do que deveria ser. E ainda assim, não fiz nada. O tempo passou. Mas para Mariana, parecia que uma parte dela havia ficado presa naquele dia, naquela manchete de jornal que nunca mais saiu de sua mente. Os anos se passaram e a vida seguiu seu curso, mas o peso daquele erro nunca desapareceu completamente. Mariana terminou o ensino médio e se mudou para uma cidade maior para estudar. Não mantivemos tanto contato depois disso, mas sempre que nos falávamos, havia algo nela que me fazia lembrar de André. Eu sabia que ela tentava seguir em frente, reconstruir sua vida longe daquilo, mas algumas marcas são profundas demais para serem apagadas. Às vezes, me pegava imaginando se, ao deitar a cabeça no travesseiro, ela pensava nele. Se, em momentos de silêncio, a voz de André ainda ecoava na sua mente, perguntando por que ela havia feito aquilo. Nunca mais falamos sobre o assunto. Talvez porque não houvesse nada a ser dito. O tempo não reescreve o passado. Não oferece uma chance de refazer escolhas. Não permite desfazer um erro que custou uma vida. Eu me pergunto se Mariana já conseguiu se perdoar. Se em algum momento ela foi capaz de olhar para trás sem sentir o peso esmagador do que aconteceu. Mas a verdade é que algumas histórias nunca terminam de verdade. Elas apenas se tornam fantasmas que nos assombram pelo resto da vida. O mal pode estar mais perto do que imaginamos e às vezes só percebemos quando já é tarde demais. Se você gostou dessa história, comente o que achou, deixe o like e inscreva-se no canal. Mas cuidado, nem todo mundo é quem diz ser. Olá, comunidade do Diário de Terror. Hoje vou compartilhar uma experiência que nunca pensei que viveria. Achei que histórias assim só acontecessem em filmes ou em relatos alheios, mas me enganei. Até hoje, quando lembro, sinto aquele arrepio na espinha, aquela sensação de estar sendo observado. Espero que minha história sirva de alerta, porque algumas pessoas não são exatamente quem dizem ser. Tudo começou há alguns meses, quando decidi tentar um aplicativo de namoro chamado Hinge. Sempre fui uma pessoa discreta, mas, depois de um tempo solteiro, resolvi dar uma chance à tecnologia para conhecer alguém. Não era minha primeira experiência com aplicativos, mas a promessa do Hinge de oferecer conexões mais genuínas me atraiu. Naveguei entre perfis até que um me chamou a atenção. O nome dela era Camila. Nas fotos parecia simpática, bonita e cheia de vida. Sua descrição falava sobre viagens, trilhas e um gosto peculiar por cinema clássico, algo que me fez acreditar que tínhamos muito em comum. Conversamos por alguns dias e tudo parecia ótimo. As mensagens fluíam e a impressão era de que nos dávamos bem. Ela parecia empolgada, demonstrava interesse genuíno e fazia questão de reforçar que queria algo sério, o que para mim foi um ponto positivo. Depois de algumas trocas de mensagens, combinamos um encontro. Nada muito elaborado, apenas uma caminhada em um parque próximo,
um lugar público e tranquilo. No dia marcado, cheguei no horário combinado e logo a vi. Meu primeiro instinto foi de choque. Ela era completamente diferente das fotos que havia postado. Não que estivesse julgando sua aparência, mas era evidente que as imagens que usou eram antigas, ou talvez nem fossem dela. Isso já me causou um desconforto inicial, mas decidi seguir adiante e ser educado. Logo percebi que as diferenças iam além da aparência. Durante a conversa, notei que ela havia mentido sobre diversos aspectos. Dizia gostar de filmes que claramente não conhecia, mencionava hobbies dos quais não sabia nada e tentava forçar afinidades que não existiam. A interação parecia artificial, como se estivesse tentando moldar-se ao que achava que eu queria ouvir. A cada minuto que passava, ficava mais claro que aquele encontro não estava certo. Resolvi encurtar a conversa e me despedi educadamente, sem demonstrar que estava desconfortável. Depois daquele dia, achei que tudo terminaria ali, mas eu estava enganado. Nos dias seguintes, ela começou a mandar mensagens com frequência. Inicialmente, eram textos amigáveis, perguntando se eu havia gostado do encontro e sugerindo novos passeios. No entanto, quando percebi que não havia sentido em prolongar aquilo e parei de responder, o tom das mensagens mudou. Ela passou a insistir de forma exagerada, mandando mensagens seguidas, sem esperar resposta. Havia um tom de frustração e impaciência crescente em suas palavras. O que me deixou verdadeiramente assustado foi quando recebi uma mensagem que dizia: "Eu sei onde você mora." Fiquei paralisado. Nunca havia mencionado meu endereço para ela, nem dado qualquer pista que levasse a essa informação. Mesmo tentando manter a calma, senti um frio na espinha ao perceber que aquilo ia muito além de uma simples insistência. Naquele momento, tentei encontrar alguma explicação lógica para a mensagem. Talvez fosse apenas um blefe, uma tentativa desesperada de chamar minha atenção. Mesmo assim, a ideia de que Camila pudesse realmente saber onde eu morava me deixou inquieto. Verifiquei se havia deixado alguma informação visível no meu perfil do aplicativo ou nas redes sociais, mas não encontrei nada que pudesse ter revelado meu endereço. Decidi ignorar a mensagem e seguir com minha vida, mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Passei a ter o hábito de olhar ao redor sempre que saía de casa. Verificava os arredores antes de entrar no prédio e evitava rotinas previsíveis. Mesmo assim, tentei me convencer de que era apenas paranoia e que com o tempo ela desistiria. Os dias se passaram sem novos contatos e comecei a acreditar que tudo havia acabado. Até que, uma noite, ouvi batidas fortes no portão do condomínio. Era tarde e eu não esperava visitas. Meu coração acelerou. Andei lentamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Meu sangue gelou. Era Camila. Ela estava parada do lado de fora com uma expressão furiosa. Batia no portão repetidamente, como se estivesse prestes a arrombá-lo. O som ecoava no silêncio da noite. Meu estômago revirou quando ouvi sua voz atravessar as grades. Ela gritava, me chamava pelo nome e exigia que eu descesse para falar com ela. Meu primeiro instinto foi recuar e trancar todas as portas e janelas. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos. Eu não sabia o que ela era capaz de fazer, mas tinha certeza de que não queria descobrir. Minutos se passaram e ela continuou ali, gritando e esbravejando. As luzes dos apartamentos começaram a se acender. Algum vizinho, incomodado com a confusão, abriu a janela e perguntou o que estava acontecendo. Camila respondeu de forma agressiva, dizendo que eu era um mentiroso e que a estava ignorando. Seu tom era de fúria, como se eu tivesse cometido algum crime imperdoável contra ela. Foi então que ouvi a melhor frase que poderia ter escutado naquele momento. A polícia já está a caminho. O vizinho, percebendo que algo estava muito errado, havia chamado a polícia. Camila parou por um instante, mas não recuou. Ela ficou ali, ofegante,
olhando para o portão como se estivesse decidindo o que fazer. Quando as sirenes finalmente ecoaram na rua, ela tentou se justificar, dizendo que só queria conversar. Os policiais, no entanto, não se impressionaram com sua explicação. Perguntaram se ela sabia que estava invadindo propriedade privada e perturbando os moradores. Mesmo relutante, ela foi obrigada a se afastar. Recebeu uma multa e uma advertência formal. Antes de ir embora, porém, lançou um último olhar na minha direção. Um olhar que me fez entender que, para ela, aquilo ainda não tinha acabado. Depois que a polícia levou Camila embora, senti um alívio momentâneo, mas a verdade é que o medo continuava ali, como uma sombra que não me deixava em paz. Eu queria acreditar que aquele era o fim da história, que ela entenderia o recado e seguiria sua vida, mas uma parte de mim sabia que não seria tão simples assim. Nos dias seguintes, evitei sair de casa em horários previsíveis. Sempre que precisava ir ao mercado ou ao trabalho, olhava ao redor, certificando-me de que não havia ninguém me observando. As noites eram as piores. Cada pequeno barulho fazia meu coração acelerar. Comecei a acordar sobressaltado, certo de que alguém estava do lado de fora. Verifiquei as câmeras do condomínio algumas vezes, procurando qualquer sinal de que Camila tivesse voltado. No começo, não vi nada incomum, mas então comecei a notar pequenos detalhes que me deixavam inquieto. Uma silhueta parada na esquina da rua por longos minutos. Uma sombra passando perto do prédio à noite. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas nada parecia normal depois daquele episódio. O tempo passou e as mensagens dela pararam de chegar. Não havia mais chamadas, nenhuma nova tentativa de contato. Isso deveria ter me tranquilizado, mas, na verdade, só me deixou ainda mais desconfiado. Alguém tão obcecado a ponto de ir até minha casa simplesmente desistiria assim? Mesmo tentando seguir com minha vida, a paranoia nunca desapareceu completamente. Eu me sentia constantemente vigiado, como se algo estivesse prestes a acontecer a qualquer momento. Até hoje, sempre que ouço passos atrás de mim, ou vejo uma pessoa parada por tempo demais em algum lugar, sinto aquele arrepio na espinha. Camila pode nunca mais ter aparecido, mas deixou algo em mim que nunca foi embora. A sensação de que o perigo pode estar em qualquer lugar, disfarçado de um rosto aparentemente inofensivo. E o pior de tudo, você só percebe isso quando já é tarde demais. Esse foi mais um relato do Diário de Terror. Nunca subestimem a obsessão de alguém. Às vezes, o maior perigo não vem de fantasmas ou lendas urbanas, mas de pessoas reais. Eu não esperava revê-lo daquela maneira. Rafael aparecia na TV, transtornado, sendo retirado à força de um restaurante. As imagens mostravam um homem descontrolado, gritando sobre rejeição e traição, enquanto clientes assustados o observavam. A reportagem falava sobre seu surto psicótico e a subsequente internação em uma clínica psiquiátrica. Meu estômago revirou ao reconhecer o amigo que eu não via há anos. Algo dentro de mim me dizia que precisava entender o que aconteceu. A última vez que havíamos nos falado, Rafael estava animado com uma nova paixão. Sempre fora solitário, tinha dificuldades para se conectar com mulheres e carregava uma insegurança visível. Lembrava-me de como seus olhos brilhavam ao contar sobre Lara, a mulher que conhecera online. Parecia algo bom para ele, uma chance de felicidade. Mas agora, assistindo aquele triste desfecho, senti que algo estava muito errado. Decidi procurá-lo. A família me contou sobre sua internação e, depois de algum esforço, consegui autorização para visitá-lo. Encontrei um homem irreconhecível, olhar vazio, a pele pálida. Seu comportamento era distante e ele hesitava em falar sobre o que aconteceu. Mas com o tempo, começou a contar sua história.
Rafael falava de Lara com uma mistura de tristeza e raiva. Ela surgiu em sua vida como um alívio para sua solidão. Conversavam todos os dias, trocavam mensagens longas e íntimas. Ele se apaixonou rapidamente. Ela parecia compreensiva, gentil, sempre dizendo as palavras certas. Mas havia um problema. Morava longe, prometia encontrá-lo, mas sempre surgia um imprevisto. Primeiro, precisou ajudar um parente doente. Depois, teve problemas financeiros. Rafael, tomado pela vontade de vê-la, começou a enviar dinheiro para cobrir as despesas da viagem. Os dias passaram e nada dela a aparecer. As desculpas se repetiam, mas Rafael se recusava a duvidar. Ele a defendia de qualquer acusação, acreditava que era apenas uma questão de tempo. Até que um dia, Lara sumiu sem explicações. O contato foi cortado de repente. Nenhuma mensagem, nenhum aviso. Apenas silêncio. Sem respostas, Rafael mergulhou em uma espiral de frustração. A ausência de Lara se transformou em uma ferida aberta, alimentando sentimentos de rejeição e traição. Ele começou a acreditar que todas as mulheres fariam o mesmo com ele. Sua mente se encheu de desconfiança e qualquer interação feminina parecia uma armadilha. Isso o levou ao colapso no restaurante, quando uma discussão trivial com uma garçonete desencadeou sua explosão de emoções reprimidas. A história já era angustiante, mas o que descobri depois tornou tudo ainda pior. A obsessão de Rafael com Lara era mais profunda do que eu imaginava. A ausência dela o consumiu, e ele se apegou à ideia de que havia sido enganado de propósito. Começou a pesquisar mais sobre golpes virtuais, tentando encontrar pistas sobre o que realmente aconteceu. Foi então que a verdade veio à tona. Lara nunca existiu. O perfil que Rafael amou e confiou pertencia a outra pessoa. Alguém que não tinha interesse algum em romance. O verdadeiro responsável pelo golpe era Felipe, um homem com um histórico de problemas com drogas e pequenos delitos. Ele criou o perfil falso com um objetivo simples: arrancar dinheiro de homens solitários como Rafael. O plano funcionava bem, até que de forma inesperada, algo mudou. Felipe começou a se apegar à vítima. Inicialmente, ele apenas manipulava Rafael, fingindo carinho e interesse. Mas com o tempo, percebeu que havia criado um laço emocional real. Rafael não era apenas mais um alvo. Ele demonstrava um amor genuíno, acreditava de verdade na relação e fazia planos para o futuro. Isso fez Felipe hesitar. Pela primeira vez, ele se viu incapaz de seguir com o golpe. Ele sabia que, se continuasse, destruiria completamente aquele homem. Então tomou uma decisão. Desapareceu. Cortou contato, apagou o perfil e nunca mais respondeu às mensagens. Mas Rafael não entendeu o que havia acontecido. O silêncio repentino foi interpretado como abandono, uma rejeição cruel que abalou sua mente já fragilizada. Sua autoconfiança despencou e ele começou a alimentar um ressentimento crescente contra as mulheres. A cada dia, o rancor crescia dentro dele, misturado com a dor e a sensação de humilhação. Até que, um dia, tudo transbordou. O incidente no restaurante não foi apenas um acesso de raiva. Foi o resultado de meses de frustração e desespero acumulados. Quando uma garçonete fez um comentário trivial, algo dentro dele explodiu. Ele gritou, dizendo que todas as mulheres eram falsas, que elas brincavam com os sentimentos dos homens. O surto foi tão intenso que precisaram chamar a polícia. Naquele momento, ele perdeu o controle da própria vida. Eu não sabia o que pensar. Rafael não merecia passar por aquilo, mas Felipe tinha alguma culpa? Ele interrompeu o golpe antes que o pior acontecesse, mas ainda assim deixou Rafael destruído. Fui atrás de respostas e acabei encontrando algo que eu jamais imaginaria. Minha busca por respostas me levou a Felipe. Eu precisava entender o que passou pela cabeça dele ao criar aquela mentira, e principalmente se ele sabia o que havia causado.
Encontrei seu nome em algumas reportagens antigas, relacionadas a pequenos crimes e tráfico de drogas. Ele já havia sido preso algumas vezes, mas sempre por delitos menores. Não parecia alguém violento, apenas um oportunista que viveu à margem da sociedade por tempo demais. Consegui um contato através de conhecidos em comum e, depois de alguma insistência, encontrei Felipe pessoalmente. Ele parecia nervoso, talvez por medo de represálias ou por vergonha do que tinha feito. O homem diante de mim não era um criminoso implacável, mas sim alguém que carregava um peso nos ombros. Felipe admitiu tudo. Contou como havia começado a aplicar golpes para sustentar o vício e como Rafael foi apenas mais um nome na longa lista de vítimas. Diz que no início não sentiu nada além de indiferença. O dinheiro chegava fácil e ele sequer pensava no impacto de suas mentiras. Mas algo foi diferente com Rafael. Ele não conseguia mais encarar aquilo como um simples golpe. Rafael parecia tão genuíno em seus sentimentos que Felipe passou a se sentir culpado. Ele tentou afastar essa culpa, lembrando a si mesmo que não passava de um jogo. Mas toda vez que Rafael falava sobre seus planos, sobre a vontade de vê-la pessoalmente, sobre o amor que sentia, Felipe se sentia sufocado. Foi por isso que decidiu parar. Ele nunca imaginou que seu desaparecimento deixaria marcas tão profundas. Não achou que Rafael chegaria ao ponto de enlouquecer. Achava que ele simplesmente seguiria em frente, como qualquer outra vítima enganada. Mas quando viu a notícia na TV sobre o surto no restaurante, Felipe sentiu algo que jamais havia sentido antes: verdadeiro arrependimento. Saí daquele encontro sentindo um peso no peito. Felipe não tentou se justificar, nem fugir da culpa. Ele sabia o que tinha feito e parecia carregar o arrependimento como uma cicatriz invisível. Mas nada daquilo mudava o fato de que Rafael estava internado, enquanto ele continuava sua vida sem nenhuma consequência real. Durante o caminho de volta, me perguntei se contar a verdade para Rafael faria alguma diferença. Ele já estava frágil demais, mergulhado em pensamentos distorcidos sobre rejeição e traição. Descobrir que a mulher que ele amava nunca existiu poderia libertá-lo ou afundá-lo ainda mais. Fiquei diante da clínica, mas decidi não contar nada. Rafael já estava destruído o suficiente. Algumas verdades não precisam ser ditas. Nos dias que se seguiram, segui minha vida, mas a história nunca saiu da minha cabeça. O arrependimento não apaga as consequências. Algumas histórias simplesmente não têm finais felizes. Eu nunca fui o tipo de garoto que chamava a atenção. No colégio, era só mais um na multidão, alguém que os outros notavam apenas quando precisavam de um alvo para suas piadas. Desde o primeiro ano do ensino médio, virei motivo de chacota. Me chamavam de virgem, de fracassado, de esquisito. O bullying não era apenas uma coisa passageira, era constante, um peso que eu carregava todos os dias. A pior parte não era a violência física, mas as palavras. Elas me perseguiam, ecoavam na minha cabeça quando eu estava sozinho. No intervalo, quando os grupos se juntavam, eu me encolhia em um canto, torcendo para que ninguém me notasse. Mas sempre notavam. Olha lá o Bernardo, deve estar indo para casa jogar joguinho, né? Arrumando namorada no GTA. Riam, empurravam, às vezes jogavam coisas. Eu tentava ignorar, mas era difícil. A humilhação queimava, me fazia sentir menor a cada dia. Meus pais percebiam que algo estava errado, mas eu nunca contei a verdade. Eles não entenderiam. Meu refúgio era a internet. Nos jogos online, eu podia ser qualquer um. Não era o garoto invisível, o fracassado. Era um guerreiro, um estrategista, alguém respeitado pelos outros jogadores. E foi em uma dessas partidas que conheci Bia. Ela apareceu como um raio de luz no meio da minha escuridão.
Trocamos mensagens durante uma missão e logo começamos a conversar fora do jogo. Diferente de todo mundo ao meu redor, ela parecia realmente gostar de mim. Elogiava minhas piadas, dizia que adorava falar comigo. Cada mensagem dela fazia meu coração disparar. Pela primeira vez, alguém me tratava como se eu fosse especial. Com o tempo, nossas conversas se tornaram mais íntimas. Falávamos sobre nossos sonhos, nossas inseguranças. Ela dizia entender minha solidão. Dizia que também se sentia assim às vezes. Eu me abria cada vez mais. Até que um dia, algo mudou. Ela me mandou uma foto. Não era uma qualquer. Era um nude. Meu coração disparou. Eu não sabia como reagir. Mas uma coisa era certa. Naquele momento, todas as dúvidas sumiram. Bia gostava de mim. Ela queria que eu a visse daquele jeito. A partir dali, nossas conversas tomaram um rumo diferente. Ela começou a sugerir um encontro, insistindo que seria algo especial. Eu hesitei. Medo, ansiedade, incerteza. Mas a verdade era que eu queria. Queria sentir que finalmente era desejado. Foi então que ela sugeriu um lugar. Um motel barato, afastado, um lugar discreto. Meu estômago revirou. Algo parecia errado, mas a voz na minha cabeça gritava mais alto. Era a minha chance. Eu não podia deixar escapar. Eu nunca havia saído sozinho para algo assim. Nunca sequer havia cogitado a ideia de ir a um motel. Mas ali estava eu, sentado na beira da cama, encarando a tela do celular, o coração acelerado. Bia tinha sido clara. O lugar era afastado, discreto. Pra gente ter privacidade, ela disse. Mesmo com o frio na barriga, a vontade de finalmente me sentir como um homem, de calar todas as piadas dos meus colegas, falava mais alto. Quando pedi um mototáxi, o motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou para onde eu ia. Quando respondi, ele franziu a testa. Aquele lugar não é seguro, garoto. Tem certeza? Hesitei por um momento. Era a minha chance de voltar atrás, de dizer que sim, que não estava confortável. Mas então, a lembrança das risadas, das humilhações, do olhar de desprezo dos meus colegas me atingiu em cheio. Eu não podia recuar. Sim, tenho certeza. A moto seguiu pelo caminho e conforme nos afastávamos da cidade, algo no ar parecia diferente. A rua se tornava mais escura, os postes de luz espaçados demais. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Bia. Vem logo, tô te esperando no banho. Engoli em seco. Estava mesmo acontecendo, mas quando olhei para a tela, percebi que o sinal do celular estava fraco. Poucos minutos depois, caiu completamente. A bateria também estava quase no fim. O motoqueiro me deixou na frente do motel e partiu sem dizer nada. Fiquei parado por um momento, olhando a fachada suja e mal iluminada do lugar. Meu peito apertou. A porta da recepção se abriu com um rangido e um homem de olhar cansado me lançou um olhar entediado. Quarto 13 já tá pago. Engoli em seco. Bia já tinha preparado tudo. Caminhei pelo corredor escuro, minhas mãos suadas. O quarto indicado estava com a porta entreaberta e o som do chuveiro ligado ecoava pelo corredor. Meu coração disparou. Toquei na porta e a empurrei devagar. O vapor quente do banheiro escapou para o quarto, criando uma névoa fina. Bia? Murmurei, mesmo sabendo que ela não responderia. Dei um passo para dentro. Foi quando ouvi o barulho. A porta se fechou atrás de mim com força. O baque me fez girar sobre os calcanhares. Antes que pudesse reagir, duas sombras emergiram do canto do quarto. Homens encapuzados. O pânico tomou conta de mim, mas não tive tempo de reagir. Um deles avançou rápido, tampando minha boca. Tentei gritar, mas o som ficou preso na minha garganta. O outro ergueu algo pesado, um golpe na minha cabeça. A escuridão me engoliu. Acordei com uma dor lancinante na cabeça, o gosto metálico de sangue na boca. Minha visão estava turva e por um momento
Não conseguia entender onde estava. Quando tentei me mexer, um arrepio gelado percorreu meu corpo. Meus braços estavam presos, minhas pernas também. Eu estava nu. O medo me atingiu como uma onda esmagadora. Ouvi risadas ao meu redor. 2 homens, os mesmos que me atacaram. Eles estavam ali, olhando para mim como se eu fosse um brinquedo quebrado. Acordou o príncipe. Um deles debochou. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Minha garganta parecia seca, como se estivesse sufocando em terror. Eles seguravam celulares, filmavam. Cada segundo que passava era um pesadelo. Eu queria desaparecer. Se contar para alguém, vai ser pior. Essas fotos vão rodar por aí. A voz cortante de um deles ecoou no quarto. A vergonha e o pavor se misturavam dentro de mim. Fechei os olhos. Não queria mais estar ali. Não queria mais existir. A última coisa que lembro foi a escuridão voltando a me engolir. Acordei jogado em um beco escuro. O cheiro de lixo e podridão me envolvia. Meu corpo doía em lugares que eu nem conseguia entender. Consegui me arrastar para fora dali. Cada passo era um tormento. Meu corpo tremia, minha mente gritava. Quando cheguei em casa, meus pais estavam lá. O olhar de choque no rosto da minha mãe foi como uma faca no meu peito. Ela tentou perguntar o que tinha acontecido, mas eu não conseguia falar. Não podia contar. O medo me consumia. Eu me tranquei no quarto e não saí. As horas se passaram como um borrão. Então, meu celular vibrou. Meus dedos hesitaram antes de desbloquear a tela. O que vi fez meu estômago revirar. As fotos, os vídeos espalhados pela internet. Meu inferno estava apenas começando. A partir daquele dia, o bullying que eu já sofria se transformou em algo muito pior. A escola inteira viu. A cidade inteira viu. Eu era chamado de tudo. Viado, presa fácil, otário. Os memes começaram a circular. Meu nome virou piada. Minha vida nunca mais seria a mesma. Meus pais, desesperados, tomaram uma decisão. Iríamos embora, para outra cidade, longe de tudo. Mas eu sabia, o passado não pode ser apagado. A mudança aconteceu rápido. Meus pais arrumaram as malas, venderam o que puderam e partiram sem olhar para trás. Eu não protestei, não tinha forças para isso. O que me restava ali? Apenas o rastro de um pesadelo que me seguiria pelo resto da vida. A cidade nova era diferente, menor, mais pacata. Ninguém me conhecia e isso deveria ser um alívio. Mas não era. Eu podia fugir das ruas, das pessoas, mas não dos pensamentos. Evitei redes sociais, apaguei contas, bloqueei lembranças. Ainda assim, o medo nunca me deixou. E se alguém descobrir? O pânico me atacava em momentos aleatórios. Na escola nova, quando alguém olhava demais na minha direção. No ônibus, quando ouvia risadas distantes e achava que estavam falando de mim. As noites eram piores. O silêncio trazia de volta os rostos, as vozes. Eu sentia suas presenças no escuro, mesmo sabendo que estavam longe. Comecei a ter crises de ansiedade. Acordava suando, ofegante, como se ainda estivesse amarrado naquela cama. Os dias se transformaram em uma luta constante para parecer normal, para fingir que nada havia acontecido. Mas dentro de mim, tudo estava em ruínas. A vergonha nunca me deixou. A culpa me consumia. E se eu não tivesse acreditado? E se eu não tivesse aceitado o encontro? Os "e se" me perseguiam. Mas não importava. O passado estava feito. Eu tentei seguir em frente. Tentei acreditar que poderia recomeçar. Até o dia em que recebi a mensagem. Era um número desconhecido, nenhum nome, nenhuma explicação. Apenas 2 palavras. Saudades, príncipe. O celular quase caiu da minha mão. Meu coração parou. O passado não tinha ficado para trás. Eles ainda estavam me observando. E talvez nunca tenham parado.